Estamos começando mais uma edição do podcast Verbo Impactar e hoje nós vamos falar sobre meio ambiente e também sobre a preservação do bioma do Cerrado. Aqui na minha frente, Yuri Salmona, que é diretor executivo do Instituto Cerrados. Olá, Yuri, seja bem-vindo. Oi, Gabi. Que honra e que alegria estar aqui com você. Muito bom. Yuri, você é geógrafo, com mestrado em Engenharia Florestal e doutorado em Ciências Florestais pela UNB. E há 18 anos trabalha com essa preservação do Cerrado. Aqui o nosso podcast, a gente gosta de contar um pouco a história, surgiu da ideia do impacto e a conjugação do verbo impactar. Eu impacto, tu impactas, ele impacta, nós impactamos. E quando a gente pensa em nós impactarmos juntos, esse impacto, essa transformação é muito maior. Eu gostaria de começar essa conversa perguntando um pouco para você. Você que é da área do meio ambiente, que tem essa bandeira da preservação do Cerrado, o que é impacto para você? Não apenas na natureza, no meio ambiente, mas também na sua vida cotidiana, na sua vida pessoal. Gabi, primeiro assim, que sacada legal que vocês tiveram de privilegiar esse verbo, né? Que é impactar. E como ele chama a gente para a responsabilidade do que a gente está fazendo, porque impactar é um pouco sobre legado, né? É o que você deixa com o seu verbo, com a sua ação. E aí quando você me vem com essa pergunta do que é impactar, tô pensando no impacto positivo, né? Eu entendo que seja quando a gente consegue se reunir para observar como que está se dando o desenvolvimento, o dito desenvolvimento, a dita civilização, e como que esse desenvolvimento da civilização está eventualmente degradando ecossistemas que dão suporte para a nossa vida. E aí, olhando para isso de uma maneira mais crítica, a gente refletir se tem novos modos de ocupar, de viver e de ter um impacto que preserve as condições de manter nosso suporte à vida. Então, na prática, seria que no nosso dia a dia a gente conseguisse manter o máximo de cerrado possível, manter o máximo de áreas protegidas e as melhores condições para as comunidades tradicionais. Pois é, a gente se conhece há um tempo já, a gente chegou a ser vizinho no passado, e eu sempre vi você muito atuante com essa bandeira do meio ambiente. Eu queria entender, a gente nunca chegou a conversar sobre isso, o que que te trouxe a esse caminho? O que que acendeu aí dentro de você que você falou, nossa, eu quero lutar pela preservação para que sim, a gente deixe um legado e tenha uma condição de vida melhor na nossa geração e as futuras. Quando que foi essa virada de chave? Foi na infância, na juventude? O que que te despertou para esse olhar? Gabi, eu acho assim que a sementinha, quem plantou foi meu avô, sem nem perceber, e ela foi regada mais à frente na adolescência. Tem um caso que é mais ou menos assim. Tava eu com, sei lá, uns 5 anos de idade, alguma coisa do tipo, lá no interior do Vale de Jequitinhonha, norte de Minas Gerais. E meu avô, ele era o raizeiro da cidade, o meu avô Cantídio. Uma pessoa extremamente simples, de um saber muito local. E lembra que eu tô aqui contando aqui com 40 anos uma história que aconteceu quando eu tinha 5. Então tem uma elaboração gigantesca sobre o que eu tô te contando. Tem todas as emoções, os sentimentos. É, que eu elaborei depois, né? E ele me lembra dele me chamar assim e falou: Vem aqui, menino. Pegou pelo braço assim e falou: Vamos caminhar comigo no meio do mato, que eu tenho que buscar fazer os produtos. E aí pegava uma raiz, falava: Ó, isso aqui é bom pra dor de barriga. Aí pegava uma folha, essa aqui é pra dor de cabeça. Essa aqui é pra dor nos ossos. Essa daqui é pra ajudar na fertilidade. Essa daqui, e ele ia, cada coisinha que ele pegava, e depois falava das combinações. Como mistura isso com isso, dá isso. E eu me lembro naquela ocasião, e agora eu vou apresentar com palavras mais sofisticadas de um adulto, mas eu falo assim, cara, esse cara tá vendo o oculto. Porque eu tô olhando aqui e tô vendo mato. Tô vendo rio, tô vendo terra, tô Era vendo quase planta. mágica para você com 5 anos. Era absolutamente mágica. Porque assim, eu andaria por ali e o máximo que eu ia fazer é tomar um banho no rio, subir numa árvore. Era esse
era essa minha capacidade de olhar para aquilo e interagir com aquele mundo. Mas para ele não. Para ele tinha muita solução ali. Para ele era uma farmácia. E aí eu me lembro de, naquele momento, meio que ser picado pela ideia de que, assim, eu também quero ver o oculto. E aí, mais tarde, na escola, em outros momentos, com outras vivências, eu comecei a entender que esse oculto estava ameaçado. Que não teria mais. E eu comecei a entender também a importância desse oculto ser extremamente explícito para todos. Para todo mundo compreender o tanto que isso pode dar suporte à nossa vida. E daí nasce a ideia de me capacitar para poder defender isso. Então, essa sementinha tá lá na minha primeira infância. E norteou tudo, sua escolha, o que você foi estudar, os caminhos que você foi seguir, e você foi galgando aos poucos esse caminho. Exatamente. Então, assim, eu na minha adolescência tinha muitas vivências no cerrado, escalando, fazendo trilha e rememorando essa semente que meu avô tinha colocado. E aí eu decidi fazer o curso de geografia, mas com um plano. Eu já entrei na graduação, já com um plano. Assim, o que que eu vou fazer para manter o cerrado de pé? Um plano, assim, uma ideia, né? Então eu vou aprender o que que é o cerrado, vou entender as mecânicas, como é que faz para isso acontecer. E aí, há 14 anos atrás, em 2011, no dia 31 de janeiro, eu fundei o Instituto Cerrados, chamando uma série de amigos, pessoas que também tiveram uma trajetória acadêmica e apaixonada pelo Cerrado, para a gente criar uma instituição exclusiva para o Cerrado, totalmente dedicada para esse bioma gigantesco. E esse nome é incrível, né? Eu acho ele maravilhoso, Instituto Cerrados. Ele já dá o recado no nome, ele já chega chegando. Exatamente, assim, ele é um nome que a gente tentou focar nessa ideia de que não existe um cerrado. Eu tenho um cerrado dentro de mim, você tem um cerrado dentro de você. Também tem sentido etimológico, tem um sentido até da florística, mas é da ideia da pluralidade e do foco. É isso que a gente faz. É para cá que a gente está olhando. Agora, o Cerrado é um dos biomas com mais biodiversidade e também hoje um dos mais ameaçados. É, exatamente. Então o cerrado ele é a savana mais biodiversa do mundo. Então a gente foi acostumado a olhar para os desenhos da Disney, do Rei Leão, e achar fabulosa a savana africana. E ela realmente é incrível, por conta da mastofauna, né? Que são aqueles animais grandes. Mas ela não é mais biodiversa, ela não tem mais espécies do que a nossa savana. E eu te pergunto, quantos brasileiros sabem que o país dele guarda a savana mais biodiversa do mundo? Poucos, infelizmente. E aí, ele também é um dos mais ameaçados, né? Mais de 53% do bioma já foi desmatado. Isso transforma o Cerrado no que a gente chama de um hotspot da biodiversidade, que é justamente a combinação dessas duas coisas. Uma área extremamente biodiversa, extremamente ameaçada. No Brasil, a gente tem meio que dois hotspots, né? Que é o Cerrado e a Mata Atlântica. A Amazônia não é um hotspot. Ela tem uma alta biodiversidade, mas ela não tem nem de perto o grau de ameaça que o Cerrado tem. E o que hoje está levando a tanta devastação do cerrado? A gente está vivendo várias questões de temperatura, interesses econômicos, mas eu até me preparando para essa entrevista, eu fiquei impressionada com os índices de devastação do cerrado nos últimos anos. Foram bem expressivos, né? E a que você atribui isso e quais principalmente os impactos disso? Vamos lá, Gabi. Então, assim, como eu te disse, 53% do bioma está desmatado. Quando você vai olhar só para esses 53%, 97,7% do desmatamento ocorreu por conta da agropecuária. Praticamente a totalidade. E quando eu falo agropecuária, eu estou falando primeiramente a pastagem para a produção bovina e depois a produção de commodities agrícolas, especialmente a soja. Então a gente pode falar estatisticamente que é o agro, que é a produção de commodities agropecuárias, em especial para exportação, que está desmatando o cerrado. E os impactos? Bem, os impactos são uma lista bastante grande. Eu vou reduzir aqui e trazer algumas coisas bastante palpáveis. Bem, todo mundo precisa de água.
Não interessa o que você faça, não interessa onde você vive, você precisa de água. E o cerrado, ele é o coração que pulsa a água pelo Brasil todo. É a caixa d'água do Brasil. É a caixa d'água, é o berço, é o coração, porque ele abastece 8 das 12 bacias hidrográficas do nosso país. Joga água até para fora também, Paraguai, Argentina, dependem da água que nasce no cerrado. E essa capacidade de produzir água, ela depende do cerrado de pé, tá lá, funcionando. Então é uma vegetação que se adaptou por milhões de anos para poder fazer essa interface entre a atmosfera e o subsolo, armazenando essa água durante o período de chuva para soltar essa água no período de seca. Às vezes as pessoas não se perguntam de onde é que está vindo a água que está correndo no rio se não está chovendo há 6 meses. Está vindo do subsolo. Por quê? Porque as raízes do cerrado foram dando espaço para essa água infiltrar num solo muito profundo. Quando você desmata, você quebra esse ciclo. Então, o primeiro impacto, um dos mais severos, é a indisponibilidade de água. Então, a gente já notou mais de 15% de redução no volume de água dos rios, em média, e a projeção é uma redução de 30% a 40% entre os anos de 2040 e 2050. Muita coisa. Muita coisa, e a dispensar que a gente está aumentando a demanda, não está diminuindo. Então, esse é um dos impactos que a gente observa. Um outro impacto é climático, e são coisas que se retroalimentam. O cerrado ele já teve um aumento, em média, de 1 grau, né? Nas áreas desmatadas, às vezes de 2 a 3 graus. Quando a gente vai olhar para a chuva ela já atrasou em média 56 dias no ano. Quem é de Brasília, por exemplo, e passou a infância aqui, ou qualquer um que olhar os registros de vídeo, vai ver que no desfile de 7 de setembro acontecia comumente debaixo d'água, chovendo. Era uma trabalheira logística. Não tem a menor chance mais de chover no dia 7 de setembro. É o auge da seca É o agora. auge da seca. Quem vem para Brasília por agora não imagina que era um período de chuva, e não é mais. Então a chuva começa agora no meio de outubro, às vezes no final de outubro. E isso é muito grave para todo mundo, para o agricultor e para a gente que está na cidade também. Então não faltam impactos que advêm do desmatamento do cerrado. Por isso, essa mobilização aí, vocês têm números expressivos, eu entrei no site de vocês, e vocês têm a meta aí de bater 1 milhão de hectares de revitalização ou de preservação É 1 milhão de hectares protegidos. protegidos até 2050. O que que isso Exatamente. significa e como é que é esse trabalho aí de, não sei se é de formiguinha ou se é de gigantes, eu queria entender melhor como é que é essa labuta aí de vocês para esse trabalho. Vamos lá, tem muitas maneiras tem muitas pecinhas diferentes para a gente juntar para chegar em 1 milhão de hectares. A gente trabalha com diferentes eixos. Um deles é do combate ao desmatamento e ao fogo não programado. A gente tem um programa Suindara. Então a gente faz um monitoramento de áreas, a gente desenvolveu uma tecnologia que envia alertas de desmatamento e de fogo para os brigadistas. Então a gente evita que uma área pegue fogo indevidamente. Então, quando a gente evita que aquilo ali pega fogo, então a gente está protegendo. Então, a gente tem que garantir que esse evitamento vai continuar ali, vai perdurar por outros anos. Então, é uma das maneiras que a gente tem de proteger. Outra maneira é a proteção stricto sensu, que seria o quê? Criar reservas, criar unidades de conservação, ajudar a demarcar territórios tradicionais também, de comunidades tradicionais. E é importante aí destacar o papel das comunidades tradicionais como, de fato, as protagonistas de quem está conseguindo manter o cerrado de pé. Então, um programa só para trabalhar com comunidades tradicionais. E a gente também trabalha com a restauração, né? Então, a gente tem um passivo ambiental, que seria as áreas que deveriam ser restauradas segundo a lei. Essas áreas somam mais de 5 milhões de hectares. Então, a gente está, aos pouquinhos, juntando parceiros para também restaurar essas áreas. Então, perceba que tem evitar fogo, evitar desmatamento, criar área protegida, demarcar território tradicional, restaurar, tudo isso junto para chegar em 1 milhão de hectares. Mas o mais importante disso, Gabi, e é a primeira vez que eu falo isso, assim, em público, é que a gente não quer só proteger 1 milhão de hectares. A gente quer estruturar toda a mecânica de proteção do cerrado em larga escala. Porque eu sei que essa missão é intergeracional. A gente vai passar e essa missão vai continuar.
E a gente quer que as pessoas olhem para trás e olhem para o Instituto Cerrados, e olhem para como a gente fez e falem assim, cara, eles já trilharam isso aqui, eles já ladrilharam esse caminho para que a gente possa continuar ele. A gente não precisa de inventar tudo, estruturar tudo, já está bem encaminhado. Agora a gente pode ir para 10 milhões, porque a gente já começou com um. A gente já tirou da inércia e trouxe tração para soluções da proteção do cerrado em larga escala. Agora, eu leiga em relação a isso, 1 milhão de hectares do cerrado, isso significa o quê? Ou 10 milhões? Qual que é a dimensão do cerrado hoje no Brasil? Vamos lá, são 200. O cerrado tem 200 milhões de hectares. O É cerrado gigante. é gigante. O cerrado é mais ou menos o tamanho da Europa Ocidental. Se você somar o tamanho da Alemanha, da França, da Espanha, da Itália, de Portugal, Inglaterra e uma Holanda, dá mais ou menos o tamanho do cerrado. Então é muito grande. E você falou aí de mudança intergeracional. Como é que você hoje percebe a atuação da população de uma forma geral? A gente ainda vai entrar aí em políticas públicas, engajamento de outras organizações, mas assim, a população de uma forma geral que vive nas áreas do Cerrado, ela entende essa dimensão e esse alerta que se faz hoje? Vamos lá, o cerrado, como eu disse, ele é gigantesco. Então ele é muito heterogêneo. Então quando a gente fala de uma população no cerrado, a gente está falando de populações. Imagina, qual é a opinião das pessoas da Europa? Nossa, são opiniões Aham. muito diversas, são públicos muito diferentes. E para te responder com qualidade, te dizer que assim, aquelas pessoas de comunidades tradicionais, elas têm um entendimento, um nível de vivência extremamente profundo. E então elas sabem muito bem a importância de manter o cerrado de pé. As pessoas dos centros urbanos eventualmente não têm essa dimensão. Uma parcela pequena eu entendo que tenha. E a gente precisa realmente conseguir engajar eles. O que eu tô sentindo é que nos últimos anos o cerrado tem ganhado simpatia. As pessoas têm começado a olhar para o cerrado, e uma parcela do público, né? E perceber um valor estético. Porque também tem isso, né? De você olhar para essa vegetação e começar a achar ela bonita, achar ela importante, se identificar. E aí você me chama a atenção para um ponto que pra gente é muito importante, que é assim, que a gente entende que não vai conseguir chegar num milhão de hectares, e isso se perdurar, sem a ideia de cultivar o pertencimento. Então a gente está tentando aos poucos trazer voz, fortalecer os povos comunidades tradicionais, os conhecimentos que eles trazem, para que isso alimente o pertencimento das pessoas das áreas urbanas, para que esses dois grupos de pessoas juntas consigam manter o cerrado de pé. Seria uma mudança cultural também, Total. o que não é fácil. É intergeracional. Não, não é fácil. E hoje, como é que vocês lidam com essas campanhas, com essa ativação? Bem, a gente está com uma campanha que chama Cerrado Coração das Águas. É uma campanha que começou em setembro do ano passado, 2024. Setembro porque é o mês do Cerrado, né? Dia 11 de setembro é o dia do Cerrado. E a gente está com essa campanha buscando incutir na cabeça das pessoas essa ideia de que, da mesma maneira que você tem o seu coração pulsando sangue pro seu corpo todo, essa ideia de vitalidade, de paixão, de core, né, de centro da sua vivacidade no seu corpo, no seu coração, o cerrado também tem isso. O cerrado também está no meio do país, ele é que pulsa a água por todo o país. Não tem nenhum plano de desenvolvimento, de manutenção do país que vá ter sucesso com a destruição do cerrado. Mas poucos conseguem perceber isso. Então a gente está tentando levar esse tipo de mensagem, e a ideia é que num futuro a gente consiga incutir nos materiais didáticos para as próximas gerações essa grande valorização do cerrado e fazer uma trajetória parecida com o que a Amazônia conseguiu fazer. A Amazônia merece e precisa de toda a atenção que ela tem, mas o cerrado também. O cerrado não é um bioma de segunda categoria, não é um bioma de sacrifício. Então, a missão dessa campanha é trazer esse tipo de mensagem para o público em geral. Todos os biomas Todos, precisam ser preservados. Nesse sem sombra aspecto, de dúvida. a sobrevivência, a vida longa da humanidade depende dessa preservação igual de todos, ou não? Sim, sim, não existe bioma de segunda classe. Não existe bioma menos importante. Garantir que não aconteça degelo no Ártico é super importante.
O que eu trago aqui é do meu lugar de fala, né? Eu nasci no Cerrado, apaixonado pelo Cerrado, consigo vocacionar isso. Não vou me atrever a fazer isso sobre a Caatinga, que é um bioma que eu amo, que eu adoro. E eu vou sempre fortalecer as iniciativas locais que estiverem lá para fazer isso. Agora, a gente em Brasília, recentemente, viveu alguns momentos em que as mudanças climáticas no mundo todo, o mundo todo viveu, mas Brasília, recentemente, já que a gente fala daqui, sentiu muito algumas questões, o aumento da temperatura, a questão da mudança do período de chuvas, como você mencionou. O ano passado foi marcado por incêndios em que pessoas aqui no plano piloto da cidade recebiam a fumaça chegando de longe. E eu queria saber com você, assim, como que você vê essa questão hoje das mudanças climáticas e qual é a relação disso com a preservação do meio ambiente, principalmente falando aí do papel das pessoas, de um debate mais acentuado, como você já disse que vocês trazem algumas campanhas, mas assim, como um alerta mesmo. Gabi, eu suponho que você, quando era uma estudante, uma criança, era uma excelente estudante, não deve saber muito bem como é que funciona uma recuperação. Sabe como é que funciona uma recuperação? Que na minha escola era assim. Você ficou devendo 3 pontos, né? E aí você vai ficar de recuperação pra você fazer provas e avaliações para conseguir tirar aquela nota que você não deu conta. O planeta Terra está de recuperação climática. E da mesma maneira que uma criança, um estudante, quando está em recuperação, deve ficar preocupado, e quem cuida dele, gere ele, deve ficar muito preocupado porque não vai ter volta, né? A gente também deveria estar. E eu acho que o ano passado, ele alertou quem dá os alertas. Então, os cientistas do IPCC, muitos deles, Carlos Nobre, entre outros, falaram assim, a gente não sabia, a gente não imaginava que o que a gente estava prevendo ia acontecer tão rápido, né? A gente foi otimista. Então, eu acho que não dá para se acostumar com esse novo clima. Mas a gente precisa estar, não é nem alarmado. A gente tem que estar extremamente focado em realizar todas as medidas de mitigação e adaptação possíveis. E aí eu chamo a atenção para o ano passado, 2024, que ele combinou duas coisas tenebrosas, mas que são dois lados da mesma moeda. Todo mundo se lembra do desastre no Rio Grande do Sul, daquelas chuvas. E depois, na sequência, a seca no Centro-Oeste e na própria Amazônia. E tudo isso faz parte de um mesmo sistema, né? Então, o que a gente teve? Que o desmatamento no Cerrado, ele ampliou um efeito climático natural, que é o quê? Uma massa de ar seca que fica no Centro-Oeste. Com o desmatamento, essa massa de ar ficou maior e mais intensa, fazendo com que a umidade que vinha da Amazônia não conseguisse adentrar para dentro do Centro-Oeste, para o interior do país. Ao invés disso, ela começou a fazer um corredor pelos Andes, intensificar um corredor que já existia, mas ficou muito mais forte. E coisa parecida aconteceu no sul, que as massas de ar do oceano não conseguiram entrar dentro do continente porque essa massa de ar seco no centro do país não deixava ela entrar. Então ela estacionou duas massas de ar úmidas em cima do Rio Grande do Sul. Ou seja, o desmatamento no Cerrado é uma das peças centrais para explicar a catástrofe que aconteceu no Sul. Quantas pessoas estão pautando isso dessa forma? Pouquíssimas. Então, a restauração do Cerrado é extremamente importante para a manutenção do modo de vida no Sul. E, da mesma maneira, para a manutenção dos ciclos de chuva na Amazônia. E o desmatamento da Amazônia deixaria de gerar a umidade que é necessária para chover dentro do centro-oeste, no Cerrado. Então, todas as medidas que a gente precisa fazer, elas levam um tempo. Restaurar não é simples, não é de uma hora para outra, e tudo tem um delay. O meio ambiente tem um delay. A falta de água que a gente vive hoje, ela foi contratada há 10 anos atrás.
A restauração que a gente vai fazer hoje, ela vai trazer um efeito em uma década. A degradação, às vezes, inclusive, é muito mais rápida do que a restauração. Exatamente, exatamente. Então, Está tudo interconectado. Então, pelo que você fala também, catástrofes como as do ano passado, de 2024, podem, inclusive, voltar a acontecer mais rápido do que a gente gostaria. eu não quero ser o mensageiro do apocalipse, né? Eu acho que nem preciso de ser. Mas as condições que catalisam essas catástrofes estão estabelecidas. A gente não as mudou. A gente continua emitindo gás de efeito estufa fora do que era possível. A gente continua tendo vastas áreas desmatadas. Então, o aluno não estudou o suficiente para passar na recuperação. Ou seja, o alerta está aí. Agora, a mudança de cultura não é uma coisa fácil. E assim, eu me lembro do ano passado que muitas pessoas falavam: ah, realmente, eu achava que era fake news, eu achava que não era verdade, eu achava que era exagero, mas depois de tudo que aconteceu, agora eu estou preocupado. Mas durou enquanto as catástrofes aconteceram. O brasileiro tem muito. A gente está falando de Brasil porque a gente está aqui, mas as pessoas às vezes são muito imediatistas e elas esquecem muito rápido. Então, um desafio é manter isso vivo na memória, essa responsabilidade, trazer isso para o corpo, para o agora. E aí, mais cedo, você falava um pouco sobre educação. Você acha que nas escolas falta educação ambiental? Deveria ser mais aprofundado isso durante a infância, durante a juventude, para a formação de cidadãos? Sem dúvida, a gente tem que ampliar e intensificar nossa capacidade de comunicar a importância do tema ambiental em todas as escalas, todos os níveis de formação, desde a infância até os adultos. O que tem me chamado a atenção, o que tem me preocupado, é que a gente tem dificuldade, uma grave dificuldade, de fazer uma transição de modelo de produção e de ocupação que seja baseado nos ecossistemas de pé e não deles desmatados. E esse saber já estava estabelecido antes dos europeus chegarem aqui. A gente já sabia fazer isso, né? E a gente vai ter que revisitar esses saberes. E isso vai para além da educação ambiental que a gente tem habitualmente, para poder enxergar e dar valor a essas soluções, porque é nelas que está a colinha da prova de recuperação para a gente dar conta de passar. Essas soluções são essas que hoje o Instituto Cerrado já implementa ou teriam outras além disso? A gente tem que ser muito humilde, assim, no sentido de que a gente não dá conta de implementar todas as soluções que existem. A gente faz o que a gente dá conta, né? O Instituto Cerrado está muito interessado em implementar políticas públicas em larga escala. Então, a gente trabalha com criação de reservas particulares. Então, a gente cria essas reservas e quer ganhar espaço para poder debater políticas públicas de escalar essa solução. Por quê? 70% do Cerrado está mais ou menos, chega a 60% talvez. O Cerrado está dentro de mão de proprietários particulares. Então, a gente tem que criar reservas particulares. Então, isso é uma solução. Outra solução, outra alternativa, é a gente facilitar e desburocratizar a demarcação de territórios tradicionais. Isso é outro caminho, né, para percorrer. Mas tem soluções que o Instituto Cerrado não tem trabalhado ainda. Agrofloresta é uma coisa que me parece muito importante. Mas eu queria chamar muita atenção de como esses modos de vida tradicionais, baseados no Cerrado de Pé, guardam a farmácia que o meu avô falava. Guardam a água de qualidade que a gente precisa hoje. Guardam os ecossistemas que regulam o clima que a gente precisa. Então, essas coisas já estão estabelecidas. E, para concluir, eu concordo que o brasileiro tem um certo imediatismo. Mas eu não acho que é um imediatismo diferente do europeu, diferente do anglo-saxão, do estadunidense. Porque, para parar para pensar, nos maiores emissores de gás de efeito estufa, o Brasil figura entre eles, mas assim, você vai ver os Estados Unidos, você vai ver outros países, e se eles não fossem imediatistas, eles não seriam os maiores emissores. Fala, opa, daqui a pouco vai bater na minha conta, e vai bater na minha porta, é uma conta pesada de eu pagar, né? Mas eles também não deram conta de olhar para o futuro de uma maneira assertiva e de revisão de modelo.
Espero que a gente consiga fazer essa revisão de modelo antes de crises irremediáveis. Você acha que a gente vai chegar a um momento de crises irremediáveis? Eu sei que você não é advogado do apocalipse, mas assim, pelo estudo, por tudo que você tem acompanhado. Eu acho que esse momento passou e a gente não percebeu. Só que ele passou e ele passou diferente do que os filmes de Hollywood mostram. Eu acho que quando a gente fala de uma crise, fica parecendo que vai ser um filme de Hollywood, né? E não é. Se você for andar pelo interior do Cerrado, você vai andar ali pela região do oeste da Bahia, por exemplo, você vai ver veredas belíssimas, belíssimas, lindas, de água correndo, contaminadas por agrotóxico. E as pessoas de lá não podem mais beber aquela água. E aí o índice de câncer aumentou pra caramba. Parecida acontece em Sinop, também por conta do agrotóxico. Você vai ver alguns rios no Maranhão, no Piauí, secando. O próprio Rio Negro secando. Para aquelas pessoas, o apocalipse já chegou. Para aquelas pessoas, essa crise irremediável já chegou. É porque nós, às vezes, num centro urbano, especialmente em Brasília, que é uma bolha em vários sentidos, ficamos ali com uma certa blindagem desse tipo de coisa. Então, eu acho que são apocalipses locais que aos poucos vão se somando e alguns sentem mais do que outros. Cada um sente num momento diferente. Mas você percebe que o Instituto dos Cerrados tem parceria com várias organizações, com territórios. Você sente que há uma mudança, ainda que tímida, de mais pessoas se preocupando com a causa, que há uma engrenagem crescente de olhar para essas questões? Ou você sente que o movimento ao contrário, para trás, é maior? Como é que você vê esse embate de forças aí hoje, quando se fala em preservação ambiental? Tá. Eu brinco dizendo que eu trabalho com os meus ídolos. As pessoas com quem eu trabalho, eu sou extremamente admirador delas. Não só no Instituto Cerrado, nos nossos parceiros de diferentes organizações. E quando eu digo isso, eu estou dizendo também que o trabalho dessas pessoas, de maneira sinérgica, combinada, é muito poderoso e é muito capaz e faz mudanças muito relevantes. E sim, vai para frente. Não tem nenhuma dúvida disso. Eu durmo feliz todo dia com o trabalho realizado e também preocupado com o trabalho a realizar. É, Mas eu acho também que a engrenagem contrária, especialmente da produção agropecuária, do agro irresponsável, né? Tem muitos agros, né? Mas tem um agro irresponsável que é uma máquina muito grande a ser revista. Mas eu acho que a gente está fazendo uma boa caminhada na direção de até de convidar a parte desse pessoal para conversar e falar, olha, o seu negócio também vai ser afetado, está sendo afetado. Vamos olhar para isso? Então, assim, eu olho para os dados com realismo e olho para o futuro com a pergunta dessa: como é que eu faço para ser otimista? Que futuro eu quero desenhar que seja melhor do que o que a gente tem hoje? E que pecinhas eu dou conta de mover nessa direção? Eu acho que quando a gente fala de uma crise, a gente tem que tomar muito cuidado para isso não ser um argumento para não fazer. Porque não é o caso. É o caso da gente ficar muito atento, muito sereno, muito objetivo no que tem que realizar e se somar com os bons. E aí você mencionou que o Instituto Cerrados tem essa vocação para as políticas públicas, e eu queria te perguntar como é que você vê isso, essa engrenagem também, quando a gente olha para a questão poder legislativo, a regulamentação, as leis, o poder executivo, a responsabilidade do Estado de uma forma geral, como é que hoje isso se dá? Nossa, que seara difícil, né, Gabi? A seara do legislativo, tá num momento muito difícil da gente conseguir ganhos, né? Bem, é bom lembrar que a bancada do agro é a maior, é a mais rica, é a com um lobby mais bem estabelecido e que percola praticamente todos os poderes, ministérios, e que a gente tem tido dificuldade de fazer um diálogo produtivo, né?
Eu acho que parte deles, grande parte deles, ainda olha para a questão ambiental como um obstáculo, sendo que, na verdade, é uma condição, né? Eu digo que o agricultor, o pecuarista, ele é, antes de qualquer coisa, um gestor de recursos naturais. Porque ele precisa de solo, não tem opção. Ele precisa cuidar do solo dele. Ele precisa de chuva, não tem como ele viver sem isso. E ele precisa da semente, precisa da polinização. Então ele é um gestor de recursos naturais. Então como que uma pessoa que depende disso acha que um outro especialista que também é gestor de recursos naturais pode ser um opositor? Não é o caso. Então no legislativo a gente tem tido uma dificuldade de coadunar esses discursos, que é a preservação e a produção. E a gente tem buscado outras alternativas, né? A gente tem se preocupado muito em não ter retrocessos. Às vezes empatar é ganhar, né? Às vezes a gente conseguir fazer com que não avance uma pauta de retrocesso ambiental, de desproteger alguma coisa, né? A gente já entende que é um bom movimento. Porque tem isso, né? Na política tem essa avaliação das fases, né? Agora você vai passar um tempo aqui segurando e se preparando para quando for o momento oportuno você conseguir botar a sua pauta mais à frente. Eu acho que do ponto de vista do executivo, a gente tem algumas oportunidades de executar políticas públicas importantes para o Cerrado. É, a- Mais para a Amazônia tá mais fácil, mas para o Cerrado também é factível da gente realizar. E eu te diria que atualmente a gente está lidando com o legislativo. A gente não está conseguindo grandes conquistas. A gente vê muito engajamento de fundos internacionais quando se fala em meio ambiente. Com mais frequência vem fundos, editais relacionados à Amazônia, mas alguns também têm surgido para essa região aqui do Centro-Oeste, para o bioma do Cerrado. Mas eu queria que você falasse se é de uma forma com a mesma velocidade, com o mesmo volume de recursos da Amazônia, ou se ainda é menor, mas numa crescente, se também o Cerrado vem chamando a atenção de investidores internacionais preocupados com a questão do meio ambiente. Hum. Gabi, eu vou usar duas palavras fortes para responder a tua pergunta e tem um desenvolvimento melhor da resposta que eu vou dar para vocês no artigo que vai ser na revista Nossa América, a revista que é homenagem ao Darcy Ribeiro, que é o seguinte: os europeus, os editais que vêm da Europa, às vezes dos Estados Unidos, e a percepção dos formadores de política pública nesses dois lugares, quando olham para o Cerrado, quando olham para a savana, eles, via de regra, não sempre, via de regra, ele parte de preconceito e ignorância. São as palavras fortes que eu queria deixar aqui. Por que preconceito? Porque eles partem da preconcepção de que a savana é algo aquém da floresta, que a gente tinha conversado antes, né? Não tem bioma de segunda categoria. Se você acha que tem bioma de segunda categoria, você não entendeu. Então, se você faz isso, é um gesto preconceituoso. Ninguém pode ser a favor de preconceito. Então, isso já faz com que haja um direcionamento, né? E aí, por que tem esse preconceito? Porque tem uma ignorância. O que é ignorar? É quando você ignora aquilo que você não sabe. Porque você não saber não é um problema. A gente não sabe um bocado de coisa. Você não pode falar assim, eu não quero nem saber o que eu não sei. E aí você passa por cima desse conhecimento que você desconhece. E aí, parte desses formadores de políticas públicas na Europa, eu digo isso porque tem uma legislação que é a de diligência, que eles estão querendo fazer uma legislação anti-desmatamento na Europa. Que eles não querem consumir nenhum produto, nenhuma commodity agropecuária que venha do desmatamento da floresta. Então, para eles está tudo bem desmatar cerrado, não tem nenhum problema. Então, eles não sabem que o cerrado é a savana mais biodiversa do mundo. Eles não sabem que desmatar cerrado, Vai impactar na floresta. porque tem 3.427 nascentes no cerrado que abastecem o bioma amazônico. Eu acho que eles não entenderam que a Amazônia não é uma ilha, não é a Inglaterra, não é a Groenlândia. Então, desmatou cerrado impacta a Amazônia. Eles não sabem que desmatar cerrado muitas vezes envolve violências, questões de direitos humanos, comunidades tradicionais.
Então, todo esse ambiente de preconceito e ignorância faz com que vá muito mais recurso para a Amazônia. E aqui eu não quero dizer que a Amazônia não precisa e não merece esse recurso. Só tô falando que o Cerrado precisa do mesmo. Uhum. E que se você não está fazendo isso igual, é porque você não compreendeu, que tem preconceito e tem ignorância. Então a gente está tentando aos poucos criar mensagens para reeducar esse público para eles entenderem a importância do que tem aqui. Isso que eu ia perguntar, como fazer esse público enxergar o que aquela criança de 5 anos enxergou na mão do avô, que era invisível. Então, assim, muitas vezes o cerrado ainda está invisível, né? Como transformar isso? E aí eu te pergunto, a COP que vai ter esse ano, pode ser uma oportunidade para dar voz a isso? Espero que sim. A gente está tentando se organizar para fazer instalações e fazer materiais de comunicação justamente para, digamos assim, hackear a COP da Amazônia. Porque não pode ser a COP da Amazônia. Tem que ser a COP do clima, COP do mundo, que vai do impactar o mundo, mundo. do mundo, né? E conseguir chamar a atenção desses doadores e explicar para eles, meu amigo, você não entendeu. Você não entendeu. A máscara de oxigênio que mantém a Amazônia de pé se chama cerrado. E vice-versa. Se desmatar a Amazônia também não fica cerrado. Então, eu gostaria muito de ter a possibilidade de receber algum desses formadores de opinião, desses tomadores de decisão, e fazer um tour com eles, digamos, na Chapada dos Veadeiros, para eles conhecerem, digamos, grandes remanescentes de cerrado, e levar eles também para o oeste da Bahia, para eles verem os grandes pivôs centrais roubando a água e o impacto que eles causam. E demonstrar como essas coisas estão relacionadas com a preservação da Amazônia e de como está relacionado especialmente com o consumo deles. Para eles entenderem que a soja que eles compram, que vem do Cerrado, está gerando impactos tremendos e que ele precisa levar isso em consideração e não só levar em consideração se é na Amazônia ou não. E aí eu ia te perguntar, até pegando esse gancho da alimentação e do dia a dia das pessoas no Brasil, já que estamos aqui, assim, as pessoas que quiserem ter uma atuação de vida com mais conscientização, que cuidados, que mudanças de hábito no dia a dia, desde o consumo de alimento, a descarte, a consumo de água, a energia, a contato com a natureza, que cuidados no dia a dia a pessoa pode ter para começar a ter uma relação com o meio ambiente mais sustentável? Tem algumas coisas interessantes que a gente pode fazer. Primeiro, eu queria valorizar a experiência dos CSAs, né, as comunidades que sustentam a agricultura, que são essas redes de agricultores que se unem para vender uma cesta ali de produtos baseados na agricultura familiar, eventualmente orgânico. Então, só de fazer isso, você já está garantindo que uma determinada população que está produzindo sem agrotóxicos, está produzindo de maneira diversa, com o mínimo de impacto possível, está se sustentando. Acho que isso é faz muita diferença. E é o tipo de diferença que não atrapalha a sua vida, né? Que você consegue implementar isso sem grandes desafios, especialmente em Brasília. Brasília tem bons e grandes CSAs. Outra forma de você colaborar é quando você for pensar no seu turismo também. Então, assim, se você mora em Brasília, se você mora numa capital, no Cerrado, você dá valor a esse entretenimento outdoor, esse entretenimento ao ar livre, junto da natureza preservada. E você pode fazer isso dentro de reservas, né? Então tem proprietários, tem comunidades que têm reservas que recebem pessoas para fazer turismo e para aprender sobre. E eu queria destacar aqui uma experiência que eu acho fabulosa, que é a da reserva Bacupari, que fica em Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros. É uma reserva que a gente criou, uma RPPN, mas que ele já preservava há muito tempo. E lá você consegue fazer o que chamam de banho de natureza e as vivências. Então eles têm um viveiro fabuloso com espécies do cerrado. E aí você vai ter a experiência de estar junto com o Fábio Padula, que é simplesmente um gênio, uma pessoa que está há mais de quase 2 décadas tentando entender como que se restaura cerrado, como é que se combina as coisas. Então ele vai emular um pouco do que eu te falei do meu avô. E você vai conseguir fazer uma trilha no meio do cerrado, vai entender várias coisas que você não conhecia. E você vai estar fortalecendo uma iniciativa
belíssima e que se irmana, que está dentro de uma rede maior do que essa. Então, assim, são 2 exemplos de coisas que você pode fazer. E tem outros. Cuidados com a alimentação, desperdício. Sim, também. Eu acho que com a alimentação, o que me chama muita atenção é o consumo da proteína, né? Como eu disse para vocês, 97% da área desmatada no Cerrado é pro agro, em especial para as pastagens. Se você conseguir consumir uma carne que venha de uma área que não vai ser desmatada, e você tem comunidades que conseguem produzir boi sem desmatar, se você conseguir comer uma galinha caipira, uma galinha que foi criada ali em torno de você, de uma comunidade pequena, cara, você já vai estar fazendo uma boa ajuda. Mas é difícil, às vezes as pessoas não sabem nem onde encontrar esse caminho. É. E aí, acho que dá pra gente chamar a atenção para a iniciativa Central do Cerrado. Anota aí, ó, Central do Cerrado. O que a Central do Cerrado é? Ela junta uma série de iniciativas locais, de produtores, especialmente de base comunitária, que estão ali com produtos incríveis. É doce, é óleo, é ovo, é farinha, é de um tudo. E aí você pode comprar de olho fechado. Você vai estar fortalecendo tudo que a gente está Ótima conversando aqui. dica. E as dicas para as empresas, Yuri? Hoje a gente tem grandes empresas com interesses distintos, temos médias empresas, pequenas empresas, muitos empreendedores começando e às vezes até querendo achar esse caminho aí do equilíbrio, mas às vezes sem saber também, às vezes com outras dificuldades, mas por onde que pode começar essa jornada empreendedora aí com mais sustentabilidade? Tá, bem, eu acho que os empreendedores que quiserem ter uma coerência com o ambiente que eles estão, pensando aqui no Cerrado, acho que eles devem procurar instituições especialistas nisso. Não só o Instituto Cerrado, tem tantas outras. Tem o ISPN, tem a Funatura, tem o IPAM, tem a WWF, tem muitos parceiros e instituições também menores, locais, para conversar com essas instituições, para entender, para chamar elas para olhar para o modo de produção que eles têm e buscar mapear os impactos que eles estão tendo e formas de neutralizar. Então você tem empresas, por exemplo, que você aluga o carro e quando você aluga o carro, você paga ali R$ 1 a mais e ela reverte aquele recurso para poder neutralizar o carbono do carro que você usou. E aqui eu não estou falando que eles fizeram o cálculo certo, porque eu não parei para olhar para isso. Mas assim, esse tipo de combinado, aonde você acopla ao produto, ao serviço que você vende, uma neutralização do impacto eventual que aquela produção tem, é fabuloso. Então eu chamaria esses empreendedores para conversar com instituições que serão capazes de olhar junto para essa produção e encontrar maneiras de deixar um impacto positivo. Bom, parabéns pelo trabalho. A gente está caminhando para o final da nossa conversa, nosso bate-papo. E eu queria te perguntar, assim, por tudo que você vive, o seu lado otimista, como é que você vê, assim, o desenrolar dessa preservação? Se é que dá para puxar por esse lado otimista, assim, mas em termos de, tem os alertas, tem muita gente trabalhando, como o Instituto Cerrado está trabalhando no impacto ambiental, tem outras áreas trabalhando no impacto social. Como é que você vê esse caminho e essa briga de forças da humanidade, mas qual é o caminho positivo, qual é a saída para a gente ter um ecossistema mais equilibrado, robusto, para deixar esse legado aí para as próximas gerações? Gabi, pode parecer meio poliana, meio cândido o que eu vou falar, mas é o que eu sinto. A gente consegue as reais mudanças quando a gente consegue afetar as pessoas, quando elas se sentem afetadas por aquilo, quando elas têm afeto, né? E a vivência com o Cerrado, ela realmente afeta, ela gera afeto nas pessoas. E eu tô sentindo cada vez mais essa capacidade do Cerrado criar vínculos de afeto com as pessoas. E, e eu acho que isso é a coisa mais escalável que a gente consegue ter e é que pode ter um impacto mais a longo prazo. Então, assim, apesar da formação acadêmica, técnica, dos projetos que têm palpabilidade científica, digamos assim, eu tenho buscado muito entender como cultivar a abertura nas pessoas para elas se sentirem afetadas pelo Cerrado
e elas mesmas encontrarem as suas soluções, os seus vínculos de ter um impacto positivo na convivência com o Cerrado. E tem muita coisa boa aqui. Muita. Muita cachoeira, muitos rios, muita vegetação, muitos pássaros. Muito saber, muita gente que vive do Cerrado, muita comunidade tradicional. Às vezes não está invisível, é só a gente que não está olhando, né? É. Então, é fazer esse convite para as pessoas. Tá joia, Yuri. Muito obrigada, adorei prosear com você. Foi ótimo te receber. O Verbo Impactar está sempre aqui, de portas abertas. E aí eu espero que a gente se encontre e converse muito mais em prol desse impacto. Obrigado, Gabi. Foi muito bom. Valeu demais.